A casa parecia suspirar junto comigo naquela quietude que segue a tempestade de palavras. O dia anterior ainda ecoava nos rodapés, como quem bate uma campainha sem intenção. Meu filho gritou com a força de quem derruba paredes, e as palavras carregadas de fúria cortaram o ar como lâminas afiadas. Não vou cuidar de você na velhice. Eu tenho a minha vida, a minha nova família. Não havia como negar o peso que aquilo trazia, não apenas sobre o nosso vínculo, mas sobre o que ainda restava de promessa entre quem já viveu tanto junto e quem, de repente, resolveu nascer de novo em outra casa, em outro olho que não era o meu. Eu, que sempre fui o guardião dos ritos simples, ouvi essa declaração como quem ouve uma porta que se abre sem avisar, sem consentimento, sem pedir licença. Não era apenas uma violência de palavras, era um anúncio de ruptura, a certeza de que o tempo não é mais um aliado, mas um mensageiro de vazios. A ideia de cuidado, de quem fica junto, parecia ter sido substituída por uma palavra seca e sem traços de ternura. E ainda que a indignação me fizesse tremer, havia nesse tremor algo de alívio caprichoso. A verdade nua, sem o conforto de justificativas, me deixava de frente com a rachadura que já existia, apenas não reconhecida. Quando as vozes se acalmaram, eu me sentei diante da mesa que já viu muitas vezes o peso de decisões que mudam tudo. O rádio, que geralmente me acompanha com um suave chiado, permaneceu mudo naquela hora, como se também estivesse ouvindo o silêncio que se insinua entre as paredes. Peguei o tinteiro, a pena antiga que não se usa há anos, e o papel que range sob a ponta dos dedos, como se sussurrasse segredos que ninguém mais quer ouvir. O testamento, esse antigo ritual de justiça e ordem, parecia agora a única coisa capaz de manter firme o que ainda poderia fingir não se desfazer. A casa, com seus móveis que guardam histórias de gerações, parecia observar com um silêncio obstinado, como se compreendesse que aquilo não era apenas sobre bens, mas sobre o que cada um de nós pretende deixar para o mundo que vem depois. Escrevi de uma vez só, sem hesitar, embora as palavras se riscassem em meio a um turbilhão de lembranças. Escrevi sobre quem fica, sobre quem parte, sobre quem acorda para amanhã, com a mesma arrumação de quem está acostumado a medir tudo com a régua da obrigação e não com a régua do afeto. O papel não era apenas um mapa de herança, era um contrato com o passado, uma tentativa de ordenar o que a pressa do presente poderia desorganizar. Coloquei ali, com cuidado de quem manuseia algo precioso, as palavras que definem limites, responsabilidades, direitos e deveres. Não para ferir, mas para impedir que uma nova figura, não uma pessoa, mas uma ideia de pessoa, ocupasse o que foi pago com suor, com noites, com a própria história de uma família que já não cabia mais em uma somente. Ao terminar, a vela de cera estava quase consumida. A lamparina lançara sombras que dançavam como atores invisíveis na parede, e o cheiro de madeira antiga e tinta fresca se misturava ao ar frio da manhã que entrava pela fresta da persiana. Assinei com a mão firme, que por um instante pareceu não tremer, embora o coração insistisse em martelar no peito com uma cadência que não reconhecia. Fechei o documento com a dobra precisa de quem sabe que, uma vez selado, o que está escrito se torna presença, não apenas promulgação. Guardei-o na gaveta da escrivaninha, sob uma aba que o tempo havia desgastado, entre recortes de jornal que falavam de futuros que já não pertencem a mim e a uma fotografia em preto e branco de um dia em que ainda havia mãos que se seguravam sem pressa. O dia que se seguiu prometia ser comum, café, rotinas, o vai e vem de uma casa que ainda respira com as verdades de quem continuamos a amar, mesmo quando o amor parece ter rendido suas forças a uma lógica fria de sobrevivência. No entanto, a cidade já cedera aos tapumes de uma manhã cinzenta, e cada ruído parecia amplificar a sensação de que tudo pode virar do avesso a qualquer instante. Perguntava-me se a minha decisão de registrar tudo ali, não apenas para o que se chama de herança, mas para o que se chama de memória, tinha sido sábia, ou se era apenas o mais humano dos instintos de quem não quer deixar que os dias levem junto com eles aquilo que nos define. O que eu não sabia naquela hora é que a casa,
essa testemunha silenciosa de tanto tempo, não esticaria apenas a boca da porta com o eco dos passos. Ela carregava, ainda escondida, uma memória de outra natureza, de segredos que não cabem em contratos nem em testamentos. E quando o sol mal atravessava a camada de neblina que cobria as ruas, ouvi, não exatamente com os ouvidos, mas com a pele, o presságio de que o cotidiano poderia se transformar de modo abrupto. Não houve barulho alto, apenas um peso que se espalha pela sala, como se a própria casa tivesse decidido respirar mais fundo do que o necessário para não despertar ninguém que ali vive. Foi nessa atmosfera que, sem aviso, eu percebi o que o silêncio e a distância entre nós dois, ele e eu, já denunciavam há algum tempo. O amor, quando se transforma em padrões, pode virar responsabilidade que apaga a própria essência. E a responsabilidade que eu assumi com o meu testamento não era apenas de repartir bens. Era a tentativa de manter intacta a nossa história diante de alguém que, de repente, parecia cansado de nós e cansado de si mesmo. A manhã seguinte, com tudo o que ela trazia de previsível e imprevisível, se anunciava com a mesma precisão de quem sabe que não pode escapar do que precisa enfrentar. Eu não sabia, naquele instante, que a porta da frente, imutável por muitos anos, se tornaria um marco de uma nova linha do tempo, que o dia seguinte traria um encontro que não era apenas um encontro de corpos, mas de provisões de algo que não cabia mais dentro da casa. O conceito de cuidado, de lealdade, de peso genético que nos fazia quem somos. A minha decisão de registrar o que nos prendia a uma lembrança boa e a uma decepção amarga não seria, naquele dia, suficiente para conter o que já começava a se insinuar nas frestas da casa. O que começava a a aprisionar também era a minha própria narrativa, aquela que eu sempre mantive sob controle, para não transformar minha vida em uma peça que todos gostam de ver, mas que ninguém quer viver. No fim desta primeira parte, deixo a visão de que o novo dia, ainda encolhido pela sombra da noite que a antecede, guarda em seu peito o prenúncio de algo que não se diz em palavras, mas se pressente como quem aguarda o som de uma porta se abrir sem anunciar. A minha mão, que pousa sobre o documento guardado, sabe que o que está ali não é apenas uma promessa de justiça, mas uma espécie de aviso de que o que vier a seguir não será apenas sobre quem fica ou parte, mas sobre o que uma casa pode suportar quando seus laços, de sangue, de passado, de história, são fragilizados pela coragem de alguém que, por fim, decide que não pode mais permanecer no mesmo lugar. O dia ainda é novo, mas a linha entre conforto e ruptura já foi traçada com tinta que não desbota. E, enquanto o mundo acorda, a casa respira, esperando, como sempre esperou, pela próxima cena desta nossa história que não termina aqui, mesmo quando tudo parece ter chegado ao fim. Amanhã chegou sem pressa, como se soubesse que cada minuto carregaria o peso de uma decisão que não podia mais permanecer escondida. A casa, que nas horas quietas parecia apenas respirar, ganhou de repente um ritmo inquieto, um compasso de passos que não eram meus, nem de quem dormia nos quartos adjacentes. O corredor, antes apenas um espaço para o vapor do café e o ranger das tábuas, ganhou a presença de alguém que não reconhecia mais o lugar como lar. Alguém que entrava sem pedir licença, sem me pedir permissão para desfazer o que ainda restava de ordem. Foi assim que meu filho entrou pela porta da frente, não com o trovejar de uma colisão, mas com o peso de quem sabe que pode tudo quando a casa está adormecida. A própria madeira pareceu endurecer sob o choque de sua presença, como se o silêncio estivesse lhe preparando um tipo de acolhimento hostil. Ele não olhou em volta na familiaridade de quem já percebeu cada dobra de cada objeto. Seus olhos tinham a firmeza de quem chegou para exigir o que lhe era devido, ou, pelo menos, o que ele acreditava ser devido. Eu o vi atravessar o vestíbulo com a confiança de alguém que diz: eu pertenço a outra vida agora. Eu tenho a minha nova família, eu tenho minhas escolhas. Não houve cerimônia, apenas o ruído seco de sapatos sobre o piso de madeira, o frio que se infiltrou pela gola da jaqueta, o vácuo entre as palavras não ditas que se arrampa pela sala como uma aranha invisível. Ele parou no meio do espaço, onde as fotografias ainda olhavam,
como se pedissem explicação de por que aquele rosto que um dia os entortou com risos agora se fazia tão diferente. Eu permaneci sentado, a pena repousando entre os dedos, o papel do testamento ainda protegido pela dobra antiga da gaveta. A mesa observava a cena com a lentidão de quem sabe que tudo tem tempo, menos a urgência de um coração que se mostra. O ar carregava uma insistência, a insistência de que o mundo mudou sem que eu tivesse pedido para mudar, a insistência de que a nossa casa, que já testemunhara tantas partidas, agora receberia mais uma própria, a de alguém que não queria mais ser parte de nós. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras ficaram presas como se alguém tivesse apertado o botão de pause no ritmo da nossa história. Em vez disso, estendeu a mão, não para cumprimentar, mas para indicar o espaço onde o passado ainda residia, o tampo da escrivaninha, a prateleira com as cartas amareladas, o vidro onde a memória do falecido se dissolvia em reflexos. E então, como quem tenta justificar uma ruptura que não pode ser desfeita, ele disse com a frieza de quem já consolidou um afastamento: "Eu não estou aqui para discutir o que você deixou para trás. Eu tenho a minha vida." A sua voz, mesmo contida, parecia furar o ar com uma lâmina fina, uma promessa de que o tempo não apenas curava, ele também descartava. E eu, que sempre fui o guardião dos rituais simples, sentia a gravidade de cada sílaba que caía entre nós, pesando menos sobre minha cabeça e mais sobre o que já não cabia mais entre duas pessoas que compartilhavam uma casa, mas não uma visão de futuro. A ideia de uma nova vida, de uma nova família, não era apenas uma confissão de medo ou desejo, era a assinatura de um termo que eu não tinha assinado, o reconhecimento de uma separação que não se podia negar sem ferir o que ainda restava de memória. Foi então que, sem pressa, peguei o testamento que repousava na gaveta, o documento que eu criara como quem planta uma última âncora para não deixar a tempestade arrastar tudo para longe. Não era uma arma, não era uma ameaça, era um mapa. Quem fica, quem parte, quem guarda, quem despoja. O papel ainda carregava o cheiro de tinta fresca misturado com o perfume antigo de papel de carta, aquele cheiro que me fazia lembrar de noites em que a casa se enchia de vozes de outras eras. Eu o retirei com delicadeza, como quem segura uma janela para não deixar o vento invadir. "Este é o meu território", disse quase sem olhar para ele, mas para a própria consciência, para a certeza de que o tempo que nos restava juntos não seria dilapidado por uma simples afirmação de que não iria cuidar de mim. Aqui está minha decisão, não para ferir, mas para manter o que ainda podemos manter, a dignidade do que já fomos, a responsabilidade do que ainda somos. Suas sobrancelhas se arqueavam, não de surpresa, mas de uma surpresa que já era familiar, aquela que surge quando se compreende que o passado não se dobra diante do presente sem recusar a própria existência. Ele observou o papel, a assinatura, a linha que marcava cada direito e cada dever, como quem lê um mapa que já conhece de cor, porém que ainda assim é capaz de revelar novos territórios. E por um instante houve silêncio, não o silêncio que acompanha a derrota, mas o silêncio que acompanha a decisão tomada com a cabeça erguida, mesmo que o coração esteja em chamas. Então, com o ar de quem tenta escolher entre permanecer ou partir, ele deixou transparecer uma fratura, uma fissura que ele não conseguiria disfarçar, não diante daquela casa que, de tão antiga, parecia guardar não apenas móveis, mas promessas que não podiam mais ser honradas. O que se seguiu foi uma troca de vozes contida, uma dança de palavras que não se beija nem se quebra, apenas se contorna. Ele repetiu, mais por vaidade do que por necessidade, que a minha insistência em manter algo que ele não reconhecia como parte do seu mundo era um atraso, um lastro que ele precisava soltar para não naufragar. E eu, que conhecia cada segundo de cada segredo que esta casa guardava, reconheci na repetição dele o sinal de algo que não era apenas desprezo pela velhice, mas a certeza de que minha presença era, de certa forma, uma lembrança de um tempo em que as coisas pareciam mais simples, mais contidas em uma promessa de cuidado mútuo. Então a invasão revelou-se não apenas como uma entrada brusca, mas como uma revelação.
A vida que ele escolhera era uma vida que não dependia mais de mim, não de minha memória, não de minha história. E, ao retornar à mesa, ao repousar o olhar sobre o papel que eu escrevera com cuidado quase religioso, percebi que o encontro não era o fim de uma relação, mas o início de uma nova leitura da casa, uma que não comporta dois pilares que se equilibram apenas pela obrigação, mas apenas por escolhas que, por ora, não cabiam mais dentro de nós. O dia ganhou, então, uma tonalidade de película antiga, onde cada gesto e cada respiração prescrevem o próximo movimento. Eu permaneci, firme, com o testamento entre meus dedos, não como uma sentença de separação, mas como uma lanterna acesa na escuridão que ainda insistia em ficar entre nós. Ele se afastou um pouco, olhando pela janela para o espaço que não pertencia mais aos dois, para o espaço que a vida dele reclamava como direito adquirido. E quando, por fim, o silêncio que se seguiu pareceu chegar num tom de conclusão, ele deu as costas à casa, sem fechar a porta, sem pedir licença. Saí de casa com o peso de uma resposta ainda não dada, com a sensação de que o que parecia ser apenas uma intervenção de uma manhã comum era, na verdade, o ponto de ruptura de tudo o que vinha depois. E no corredor, entre o frio que a manhã traz e o calor que a lembrança da mãe ainda deixava, ouvi a casa suspirar novamente, o som de alguém que, de tanto guardar segredos, finalmente encontrava uma forma de respirar sem o aperto de uma presença que já não cabia mais ali. O dia ainda era novo, mas a linha entre dever e desejo, entre sangue e escolha, tinha sido traçada com uma nitidez que não poderia ser desfeita. E eu soube, com uma certeza simples e sombria, que a verdadeira testemunha desta história não seria apenas o papel selado, mas a própria casa, que agora guardava não apenas os bens de uma vida, mas a memória de uma família, que em seu silêncio ainda pedia por uma coisa que o rosto de quem entra pela porta nunca pode dar: tempo. As portas não se abriram de novo por dias, mas a casa pareceu ganhar um novo peso, como se respirasse com menos gentileza e mais cautela. A invasão do meu filho não foi apenas uma visita interrompida. Foi um sinal de que o tempo, antes paciente, agora avançava com passos mais frios, mais seguros de si. Eu o vi partir pela porta da frente com a mesma precisão que alguém usa para fechar um livro, deixando para trás o eco de promessas que não cabiam mais em nós dois. A quietude que se seguiu não era paz. Era um silêncio que precisava aprender a existir sem a presença dele, sem o rastro da voz que, certa manhã, havia dito que o cuidado não era mais meu papel. Entrei na casa com o testamento ainda na gaveta, mas o objeto que realmente parecia exigir a minha atenção era o espaço entre as paredes, onde cada coisa tinha uma história e cada história, uma pessoa que já não era a mesma. A cozinha manteve o cheiro de café que se deixara amargar pela pressa. As fotografias ainda olhavam de modo crítico, como se perguntassem por que aquele rosto que as defendia de uma era de afeto preferia agora um silêncio tão rígido. No livro de receitas antigo, cédulas de papel amarelado revelavam não apenas receitas, mas o método de sobrevivência de uma família que aprendeu a transformar cada dia em uma prática de cuidado modesto, quase sagrado. Observei cada detalhe com a paciência de quem sabe que o passado não volta, apenas reaparece em pequenas superfícies, na tez de uma moldura, no contorno de uma caneca, no peso de uma carta que não chegou a ser lida pelo destinatário. Daquele momento em diante, decidi que o testamento não seria apenas um envelope selado com tinta. Foi quando descobri, entre o arquivo que eu mesmo conservava desde a juventude, um baú que nunca tinha aberto, uma caixa de madeira que o tempo tentava sufocar com poeira e silêncio. Dentro, encontrei cartas que não eram minhas, nem de minha geração, mas que falavam de uma vontade antiga de manter a casa como um guardião da memória, não apenas como um cofre de riqueza. Havia ali uma correspondência entre minha própria mãe e meu pai, escrita em uma época de provas difíceis, em que cuidar significava escolher ficar, não abandonar o que já existia. E, entre linhas escritas com uma dignidade que parecia quase dolorosa, havia uma verdade que eu não havia entendido na juventude. O cuidado não é apenas responsabilidade para o outro, é responsabilidade com o tempo que nos atravessa,
com a memória que persiste mesmo quando o corpo cessa de existir. Ler aquelas páginas modificou a minha percepção de tudo o que havia acontecido. Não que eu tenha chegado a uma conclusão definitiva, mas as palavras antigas trouxeram um tipo de ordem ao meu coração que a violência da manhã anterior não permitia. A jovem assinatura de minha avó, a letra pesada de meu avô, cada traço de tinta era um lembrete de que o passado não é uma ferida a ser curada, mas uma bússola que aponta para onde não devemos esquecer. O testamento, de certo modo, ganhou uma respiração nova, não apenas para preservar bens, mas para manter viva a responsabilidade que atravessa gerações. E se o meu filho partiu com a certeza de que a vida dele era suficiente sem mim, eu encontrei, entre as páginas, uma contradição que não cabia na moldura escolhida para a nossa história. O amor pela casa, que não depende da presença de cada familiar, mas de uma promessa de não abandonar o que já foi cuidado por aqueles que vieram antes. Ao fechar o baú, o som do mundo pareceu recuar alguns passos, como se a casa tivesse decidido ouvir comigo aquilo que, em voz baixa, já sabia: que o caminho para uma convivência futura não passava apenas pela continuação de uma vida, mas pela aceitação da distância que o tempo impõe entre quem fica e quem parte. Mantive o testamento nas mãos, não como arma, nem como condenação, mas como um mapa de limites que, se outrora soava duro, agora soava necessário. A casa, que observava tudo sem pressa, acolheu silenciosamente a evidência de que eu não poderia forçar o retorno de quem se recusa a ser cuidado por mim, assim como não poderia impedir que o tempo levasse embora parte de mim para sempre. Naquela mesma tarde, alguém bateu à porta. Não um visitante, mas uma insistência de quem reconhece que uma casa não é apenas tijolos, é o lugar onde se aprende a conviver com o que não se pode controlar. Era o carteiro, com uma carta diferente, endereçada a mim, sem remetente claro, apenas com a caligrafia que eu sabia distinguir entre 1000. Ao abri-la, encontrei um parágrafo simples, quase clínico, informando que o seguro da casa havia sido ajustado de modo a assegurar a permanência de tudo que já ali repousava, de modo que, se um dia alguém desejar se retirar, o espaço continuará a existir como testemunha de uma história que não pode morrer com a pessoa. Aquilo não foi uma ameaça, foi uma borda que marcava o limite entre o que ainda pode ser preservado e o que já não coube mais na nossa vida. À medida que a tarde descia, a casa ficou menor em sua quietude, como se respirasse apenas quando eu respirava. Pensei no meu filho, no peso de suas escolhas, na frieza de sua afirmação de que precisava de uma vida nova. Não havia rancor na minha cabeça, apenas uma clareza que não vinha de punição, mas de uma compreensão de que o mundo dele não precisava do meu cuidado para existir, assim como minha própria existência não precisava do mundo dele para ter sentido. O que nos restava era o que o testamento, o baú, as cartas antigas e as paredes testemunhas já sabiam desde o começo: que o lar é menos a soma de pessoas do que a distância entre elas, e que, às vezes, essa distância é o único modo de não perder o que ainda resta de nós. À noite, a chuva começou a cair leve, uma música de premiações esquecidas que as telhas não sabiam dançar. Sentei-me diante da mesa onde tudo começou: o papel, a caneta, o espaço onde cada palavra era uma tentativa de manter unido o que o tempo insistia em separar. O testamento repousava à minha frente, agora apenas um artefato de uma memória que não deveria deixar de existir, ainda que o corpo que o escreveu não estivesse mais a meu lado para testemunhar. Ouvi de longe o ranger da casa como se ela respirasse com a mesma curiosidade de quem ainda busca entender a distância entre o que foi prometido e o que pode ainda ser recuperado. E assim, neste encaixe de sombras e lembranças, percebi que a narrativa não se encerra com a porta que se fecha ou com a assinatura que se faz nascer de novo. A história que se desenha é aquela que eu continuo a escrever com a própria vida, não para vencer o filho que partiu, mas para compreender o que ele realmente significou para mim, não apenas como herdeiro, mas como alguém que, por mais que tenha escolhido outra senda, permanece ligado à casa pelo fio invisível do passado que não se pode cortar sem ferir quem fomos.
O dia terminou com a certeza de que o verdadeiro cuidado não é uma obrigação que se impõe, mas uma escolha diária de manter vivas as memórias sem que elas nos tornem reféns. E apesar de tudo, ainda estou aqui, esperando pela próxima cena desta história, que, embora marcada pela ruptura, continua a exigir de mim a dignidade de quem sabe ouvir a casa respirar antes de cada novo amanhecer. A noite caiu devagar, como se o céu hesitasse antes de derramar sobre a casa o peso de um novo segredo. A chuva se aquietou no instante em que a vela lançou uma lâmina de fogo sobre a mesa, e as sombras, antes apenas cúmplices do silêncio, ganharam contornos mais vivos, como se respirassem junto comigo. O testamento continuava ali, não como arma, mas como um mapa que, há muito, já tinha mostrado caminhos que não eram mais úteis, mas que ainda carregavam a dignidade de quem ficou e de quem partiu. Resolvi, então, abrir novamente o baú, aquele cofre de madeira que o tempo não parecia ter coragem de mexer. Dentro, entre cartas que cheiravam a tinta antiga e promessas esquecidas, encontrei uma pilha de papéis que não eram meus, nem da minha geração. Eram cartas de meus pais, escritas em uma época em que cuidar significava permanecer. A caligrafia da minha avó, a letra firme do meu avô, cada traço parecia um compasso que marcava o tempo de uma família que resistia à própria distância. Entre as linhas, uma verdade antiga. O cuidado não é possuir, é permitir que o outro escolha o próprio caminho sem sentir que o lar se torna uma gaiola. Ler aquelas páginas, com a pele ainda marcada pela frieza da manhã, desfez a rigidez que me prendia ao que parecia justo e inevitável. A avó escrevia que cuidar não era aprender, mas oferecer espaço. Quem fica, fica para aprender a transformar o tempo em abrigo. Quem parte, leva consigo o vazio que a casa não pode preencher, mas que o amor pode transformar em silêncio que ensina. O texto não dizia que o mundo precisa de 2 pilares. Dizia que a casa precisa de 2 olhos. O que vê o passado sem amargura e o que enxerga o futuro sem medo de perder o que já se amou. E ali, entre as margens amareladas, encontrei a semente de uma nova leitura para tudo o que havia acontecido. Essa visão não apagou o peso que ainda me apertava o peito, mas trouxe uma espécie de ordem silenciosa. Não se tratava mais de vencer a ruptura, mas de entendê-la como uma curva da estrada que, se não nos leva de volta ao passado, pode nos conduzir a um modo mais honesto de estar junto, sem depender de presença constante. Fechei o baú com cuidado, como se agarrasse não apenas madeira, mas uma fenda estreita na qual ainda cabia a possibilidade de uma convivência digna, ainda que distante. O testamento, visto sob essa nova luz, deixou de ser apenas um documento para se tornar uma lembrança de que cuidar é, às vezes, escolher não ocupar todos os espaços, para que o outro possa respirar onde nunca soube que precisava respirar. Ao desligar a vela, o quarto mergulhou em uma penumbra que tinha o sabor do retorno de anos. A casa, que até então parecia aceitar as culpas de todos, voltou a falar comigo sem palavras, como se as paredes, os móveis e as fotos me pedissem para ouvir o que não havia sido dito em voz alta. Que o tempo é um artesão duro, que trabalha na madeira da memória, talhando fissuras que, se não forem cuidadas, podem se transformar em ruínas. Senti, acima de tudo, uma certeza simples e antiga. O cuidado não é apenas uma obrigação para com quem fica, é uma responsabilidade que se estende ao próprio tempo, para que a memória não se exale em queixas, mas se transforme em uma ponte sobre a qual possamos caminhar, separados, porém ainda com o mesmo chão sob os pés. E então, com a casa acomodada em seu próprio silêncio, percebi que a próxima manhã não traria apenas a continuação de uma história de rua de uma cidade cinzenta. Traria, quem sabe, a confirmação de que não é o corpo do filho que define o lar, mas a capacidade de aceitar que o lar pode existir também na distância, na ausência que não é abandono, mas escolha. Coloquei as mãos outra vez sobre o testamento, e pela primeira vez em muito tempo, não senti apenas a dureza de uma decisão, mas a suavidade de uma promessa, a de manter o que não pode ser reduzido a números ou heranças, para que a casa, nossa testemunha, continue a guardar, com a mesma paciência de quem espera pela chuva, o que o tempo insiste em preservar.
a dignidade de todos nós, mesmo quando a convivência já não exige a mesma presença física. Ao fechar os olhos, ouvi o ranger conhecido das tábuas como se fosse a respiração do próprio prédio, a lembrança de que cada porta que se abre não é apenas para permitir a entrada de alguém, mas para devolver a liberdade de escolher onde pode caber a própria vida dentro de um espaço que não precisa de muitos para ser inteiro. E naquela quietude lenta de fim de noite, restou a pergunta que ainda não sabe quem responde. E se a fé de que o lar é maior do que a soma dos seus moradores não for apenas uma esperança, mas uma lei invisível que o tempo poderia confirmar? Amanhã veio como quem não promete nenhuma reviravolta, apenas confirma a sentença de que o tempo continua, mesmo quando a casa parece dizer basta. A luz, ainda filtrada pela cortina antiga, caiu em lâminas suaves sobre o assoalho, e cada uma dessas lâminas parecia cortar apenas o suficiente para que eu entendesse o peso do que mantinha dentro de mim. A pergunta que ficou gravada na noite anterior, se o lar é maior do que a soma dos seus moradores, não precisava de resposta barulhenta. Precisava apenas de uma nova escuta, de uma nova disposição de ouvir quem fica sem pedir para ficar. E, enquanto o mundo lá fora parecia seguir com a pressa de quem não tem tempo a perder, a casa, testemunha antiga de muitos começos, repousava, paciente, sobre o silêncio que ainda insistia em não ceder. Voltei ao baú, aquele cofre de madeira que o tempo não parece ter coragem de mexer. O ambiente entre as paredes, antes uma simples organização de objetos, parecia agora uma sala onde as memórias impõem voz aos objetos. Folhei as cartas amareladas com a delicadeza de quem não quer perturbar a própria história, e foi ali, entre folhas dobradas e carimbos de uma época que não volta, que encontrei uma pilha de papéis que não eram meus, nem da minha geração. Eram cartas de meus pais, de meus avós, de uma rede de cuidado que atravessava décadas, como quem segura firme uma corda em maré baixa. Havia nelas o perfume de tinta antiga, o peso de palavras que resistem ao esquecimento e, entre as entrelinhas, uma verdade que o tempo insiste em repetir com outra voz. Cuidar não é prender. É oferecer ao outro a possibilidade de escolher o próprio caminho, mesmo que esse caminho vá para longe do que um dia chamamos de casa. Ler aquelas páginas, com a pele ainda marcada pela frieza da manhã, quebrou a rigidez de minha decisão anterior como o vento quebra uma vela mal içada. A avó, cuja assinatura parecia ter sido feita com a mão que ainda tremia de tanto amar, escrevia sobre o equilíbrio delicado entre presença e distância. Quem fica, aprende a transformar o tempo em abrigo. Quem parte, carrega consigo o vazio que a casa não pode preencher, mas que o amor pode transformar em silêncio que ensina. Não era uma fórmula para manter dois pilares erguidos. Era uma lição sobre o que significa manter uma casa viva quando o corpo de alguém já não cabe mais ali, mas o coração ainda insiste em habitar o mesmo espaço. Essa visão não apagou o peso que ainda me apertava o peito. Pelo contrário, deu-lhe uma cor mais próxima da compaixão. Não se tratava de vencer a ruptura, mas de entender que a ruptura pode ser uma curva da estrada que não nos leva de volta ao que já foi, mas nos conduz a uma forma mais honesta de estar junto, na distância que protege o que mais importa, o respeito pela escolha do outro, a dignidade da memória compartilhada, o espaço para que o tempo conte sua própria história sem ser esmagado por uma necessidade de presença constante. Fechei o baú com cuidado, não apenas para conservar a madeira, mas para conservar a ideia de convivência que não depende de quem está fisicamente sob o mesmo teto. O testamento, anteriormente visto como uma arma de determinação, ganhou, sob esse prisma, a qualidade de um acordo de convivência que não pretende aprisionar, mas oferecer uma ponte entre as vidas que se cruzam dentro daquela casa. E, pela primeira vez desde que tudo começou, senti que eu poderia respirar, sem o peso de uma sentença ditada pela urgência de manter tudo inteiro a qualquer custo. A casa, comigo, parecia concordar. Não se trata de manter tudo como uma foto em moldura, mas de permitir que tudo respire, ainda que em ritmos diferentes.
Àquela altura, a campainha respondeu com um toque quase sádico de banalidade. O carteiro, aquele protagonista silencioso das nossas rotinas, trouxe uma carta que não exigia resposta imediata, apenas uma leitura cuidadosa. Ao abrir, encontrei uma mensagem que não falava de bens ou de garantias, mas de continuidade. O seguro da casa, com linguagem seca e concreta, prometia a manutenção daquele espaço, mesmo que a presença de um de nós fosse embora. Não era ameaça, era uma linha de defesa para a memória. A casa não morreria junto com uma pessoa, haveria de existir para contar o que ficou para trás. O resto da tarde passou sob o signo da quietude que se vê quando o peso do passado encontra a leveza de uma nova compreensão. Pensei no meu filho, nas escolhas que o afastaram de mim e daquilo que eu poderia ainda oferecer como cuidado, não como posse, mas como presença respeitosa. Não havia rancor no meu peito, apenas uma clareza. A vida dele é dele, a casa é nossa. E o que realmente nos mantém é a promessa de não transformar o lar em uma gaiola invisível para ninguém que precise ir embora. O que nos restava era a possibilidade de coexistir sem forçar o encontro, sem exigir o que o tempo já não pode dar. À noite, sentei-me diante da mesa onde tudo começou, papel, caneta, silêncio, e escrevi, pela primeira vez em muito tempo, não uma lei rígida, mas uma orientação suave, que o cuidado verdadeiro é aquele que não se impõe, que reconhece o direito do outro de caminhar sem sentir que o lar é uma prisão. Coloquei o testamento diante de mim como quem coloca uma vela acesa no altar da memória. Não para iluminar o caminho de todos, mas para lembrar que o caminho pode se bifurcar sem que o coração se parta. E ainda, deixei claro que o tempo é um artesão implacável, capaz de transformar dor em compreensão, perda em sabedoria, distância em uma forma de presença que não precisa de corpo para ser sentida. Ao encerrar o dia, a casa pareceu respirar mais devagar, aceitando a distância que, por vezes, é a única forma de manter o que realmente importa. E eu, que sempre fui o guardião dos rituais simples, senti surgir no peito a certeza de que cuidar não é carregar nos braços, mas escolher com cuidado onde apoiar a própria dignidade. A pergunta da noite anterior parecia ter encontrado, ao menos, uma resposta provisória. O lar é maior do que a soma de suas partes quando cada parte encontra espaço para respirar sem medo de perder o que já foi amado. E neste silêncio que acompanha a passagem lenta de uma vela para a escuridão, preparei-me para a próxima manhã, que não prometia reencontros, mas oferecia a chance de continuar a escrever esta história com a mesma munição de que dispõe a paciência e a verdade. Amanheceu sem o alarme de notícias, apenas com o rumor doce da chuva que, à distância, parecia conversar com as telhas, como quem não quer acordar um segredo antigo. O dia seguinte não prometia milagres nem confronto. Prometia, se acaso se permitisse, a chance de ouvir com menos raiva a casa falar em voz baixa. Eu, que passei a noite adiante do baú como quem vigia uma porta entreaberta, senti, ao abrir os olhos, que o peso daquele espaço não era apenas o peso de objetos, mas o peso das escolhas que um dia alguém fez para que aquilo não morresse de esquecimento. A casa, mais uma vez, não era cenário nem testemunha, era participante, respiração que se ajustava ao meu. Voltei à mesa onde o testamento repousava, não como coisa seca, mas como uma lembrança de que, na hora de decidir, não se tratava apenas de bens, mas de quem ficou, de quem partiu e de quem ainda pode escolher ficar em outra dimensão do cuidado. O manuseio do papel, a dobra precisa, o cheiro de tinta que ainda carregava a promessa de uma noite que não voltaria, tudo isso parecia sinalizar que eu não estava apenas registrando uma lei. Eu estava aprendendo a ler o tempo pela lente de quem sofre, mas não transforma a dor em ressentimento. E foi nesse encontro com a continuidade que o baú, que há muito parecia apenas um cofre de antigos segredos, abriu espaço para uma nova lembrança, uma pilha de papéis que não eram meus nem de minha geração, mas que de alguma forma contavam a mesma história que os outros papéis contavam, só que de outra forma, a outra distância. Entre as folhas amareladas, encontrei, dobrada com cuidado que só é possível quando se teme romper algo que já se rompeu uma vez e ainda não se lembrou de onde se colocou o pedaço que faltava,
uma carta que não trazia o nome de quem escrevia, mas que me deu a sensação de ter atravessado o tempo com o peso de um segredo que o próprio tempo não ousa esconder. A tinta, desbotada pela idade, falava de uma avó que, aparentemente, tinha ficado acordada pela noite inteira para traçar o mapa do que significa cuidado quando a casa não é apenas refúgio, mas uma arena de escolhas impossíveis. Ali, entre as margens, a frase que parecia ter sido escrita para alguém que ainda não era eu, mas que a mim me ensinava a diferença entre prender e proteger, entre manter o que é e permitir o que virá. Cuidar não é possuir, é permitir que o outro encontre o seu próprio abrigo, mesmo que esse abrigo não seja o mesmo que eu desejava para ele. A leitura, lenta e quase sagrada, abriu uma fenda de compreensão no meu peito. A avó escrevia que a presença física não é o único temple de cuidado, que a casa pode existir na distância, que a memória pode permanecer onde o corpo não mais pode acompanhar, e que, se a gente acredita que o lar é infinito, então é preciso aprender a sustentar esse infinito com menos apego e mais lucidez. Não era uma renegociação de palavras, era uma renúncia de uma pele antiga que ainda insistia em cobrir alguém com o peso de uma obrigação que já não cabia mais. A cada linha, eu sentia o antigo conselho se transformar em algo mais leve, quase etéreo. O cuidado não é uma corrente que prende, é um solo que sustenta cada passo, mesmo quando os passos vão se afastando. Terminei a leitura com a respiração mais lenta, como se tivesse lido não apenas o que estava escrito, mas o que ainda não cabia em nenhuma carta. O testamento, visto agora com os olhos de quem aprendeu a ouvir o que as paredes não dizem, ganhou uma qualidade de convívio. Não uma fronteira que divides, mas uma ponte que conecta tempos, pessoas e escolhas em uma única linha que se estende sem fim. Fechei o baú com delicadeza, não para encerrar, mas para preservar o que ainda poderia nascer em meio à distância, o espaço para que a vida siga, ainda que a presença não seja contínua. Ao descer as escadas, o som da casa parecia diferente, menos uma casa e mais um organismo que respira na cadência de quem sabe que o tempo não espera. O corredor, antes apenas um suco de passos, ganhou a presença de um gesto mínimo, como se alguém ali deixasse gravado no ar o lembrete de que o afeto não é uma soma de encontros, mas a possibilidade de um encontro não definitivo, que ainda continua a existir de alguma forma útil. A cozinha, com o seu odor que se mistura entre o café que ainda se faz e o açúcar que se guarda para a hora exata, parecia menos uma cozinha de vida antiga e mais uma sala de memória que recebe quem vem e quem fica com a mesma dignidade, cada um com o seu espaço, cada espaço com a sua hora. Foi nesse estado de consciência que a campainha tocou, não com o impacto de quem olha pela primeira vez para uma porta que se abre, mas com o timbre de alguém que já sabe o que procurar ali dentro. Não um visitante comum, mas uma figura que não pode ser totalmente estranha, porque carrega o peso de uma história que também é minha. Não houve corrida, apenas uma hesitação que não doía, pois o som da campainha veio acompanhado de um silêncio que não dizia nada, mas dizia tudo, que alguém, de alguma forma, ainda precisa de mim, mesmo que essa necessidade não seja a mesma que eu já amei ou que eu jamais desejei. Abri a porta com a mão que tremia menos do que pensava, e o rosto que se apresentou na soleira não era de uma pessoa conhecida, nem de alguém que eu temia encontrar. Era uma mulher de meia idade, com traços firmes e olhos que pareciam ter visto a viagem mais longa que o mundo pode oferecer, segurando uma pasta que cheirava a papel antigo e promessas futuras. Ela, que não se apresentou logo, deixou que as palavras aparecessem aos poucos, como se estivesse prometendo dizer tudo sem pressa. Sou advogada, disse, representante de uma pessoa que acompanha a sua história com o respeito de quem reconhece que o cuidado é um direito, mas também um dever de entender que o tempo não pode ser dobrado para servir apenas uma lembrança. Ela abriu a pasta, tirou de lá um conjunto de documentos que não pediam permissão para serem vistos e mostrou, sem explicação, um relatório que falava do passado com a frieza necessária de quem lida com números, mas com uma bruída de coração que não era apenas técnica. O que li ali não foi uma sentença, nem um ultimato. Era uma nota que dizia, com clareza quase dolorosa, que o seguro da casa,
que já me havia proporcionado uma espécie de proteção simbólica, passara a incluir, de forma explícita, o direito de manter o lar como espaço de memória, não de posse. Não era uma ameaça, era uma orientação para que, no caso de ausências, a casa pudesse continuar a existir para contar o que ficou para trás, sem que o peso de uma presença constante se tornasse intransponível. A advogada não falou de meu filho nem da sua nova vida. Falou de uma convenção que, mesmo não escrita, já existia entre as paredes. A casa não pode morrer com qualquer pessoa, porque a memória que ela abriga não é propriedade de ninguém, mas herança de todos que a amam de forma contida, sem insistência. Ao terminar a leitura, a mulher guardou a pasta, fechou a porta com a seriedade de quem sabe que o mundo não se move por conta de uma única decisão e sorriu de leve, como quem sabe que de algum modo a vida pode continuar sem que alguém precise aparecer toda hora para confirmar que ainda há quem cuide. Eu, por minha vez, permaneci de pé, observando a casa que, mais uma vez, parecia aceitar um novo rosto na sua cronologia. O meu, que decide não arrancar o que não é meu, o dele, que escolhe outra distância, o tempo, que transforma cada escolha em uma linha de partitura que se repete sob novas mãos. A visita deixou um resíduo de tranquilidade na casa, uma calma que não era indiferença, mas a certeza de que o cuidado não é uma ferida a ser aberta repetidamente, mas uma ferida que aprende a cicatrizar de um modo mais humano, sem apatia, sem cobranças, sem a necessidade de manter tudo inteiro apenas porque o mundo externo acredita que assim se conserva a dignidade de uma família. A advogada se despediu com um cumprimento curto, mas cheio de significado, e quando a porta se fechou, a casa exalou um suspiro que parecia ter sido contido por bastante tempo. Continuei, então, o meu caminho pela casa com a nova compreensão de que a vida não se mede pela frequência das visitas nem pela intensidade dos laços que o dinheiro pode comprar, mas pela forma como alguém sabe permanecer em silêncio, sem exigir nada, apenas cumprindo o papel que o tempo nos ensina de modo mais severo. Aprender a conviver com a distância, sem que a distância se transforme em esquecimento. Ao final do dia, sentei-me diante do testamento de novo, não para reescrever, mas para consultar a linha que havia sido traçada pela primeira vez. Quem fica, quem parte, quem guarda, quem despoja. A diferença era que agora eu via tudo com outra luz, não como uma fronteira, mas como uma margem tranquila, onde o cuidado pode respirar sem as pressas de uma decisão que precisa ser compartilhada com quem já não está. Se antes eu temia que o tempo levasse a casa para longe de mim, agora eu entendia que o tempo pode manter a casa sem que eu permaneça ali como uma âncora a prender o que não me pertence mais por direito de presença, mas por direito de memória. E ainda assim, eu estava ali, não por imposição, mas por escolha, porque cada noite, cada amanhecer, cada objeto que repousa no lugar onde sempre esteve, lembra que o lar é uma dádiva que se renova na distância entre o que se perdeu e o que se pode ainda encontrar pelo caminho da dignidade. Voltei ao silêncio do quarto, como quem retorna a uma estacal de descanso depois de uma longa viagem de pensamentos. O dia ainda respirava pela janela entreaberta, e o ar trazia, junto com a chuva que deixara o telhado pingando em compasso, o perfume de madeira velha, de tinta fresca e de promessas que não cabiam mais em palavras que feriam. O baú, testemunha de tantas mãos que abriram e fecharam um segredo, abriu-se de novo na minha curiosidade calma, não para revelar novos tesouros de dinheiro ou de bens, mas para revelar aquilo que, mesmo escondido, sempre foi o verdadeiro tesouro da casa. A memória que não teme o tempo, que não exige presença constante, mas que pede cuidado para que não se desfaça. As cartas que encontrei ali dentro, dobradas com o zelo de quem sabe que cada dobra esconde uma história capaz de desenterrar o passado sem ferir o presente, pareciam ter escolhido, entre todas as idades, esta para falar comigo. Não eram apenas palavras em papel amarelado. Eram pequenas janelas para uma visão de universo onde a casa não era um objeto de posse, mas um organismo vivo que respirava graças às escolhas de quem amou, cuidou e, às vezes, aprendeu a deixar ir.
Entre elas, uma carta, não assinada com o nome de quem a escreveu, mas com traços de uma herança que não se pode apagar. A avó, cuja assinatura parecia ter sido traçada com a paciência de quem esperou tempos difíceis para que a casa permanecesse, de modo a não abandonar o que era semente de quem viria depois. A letra, que carregava o peso de uma geração que conhecia tanto a alegria de manter ligado o que já não cabia mais em uma única vida, dizia, com a frieza suave de quem sabe o que está fazendo: cuidar não é prender, é permitir que o outro encontre o próprio abrigo, mesmo que esse abrigo não seja o que a gente imaginava. O texto falava de presença sem fisicalidade, de memória como uma ponte que não se apoia em paredes, mas em escolhas repetidas ao longo do tempo. O filho que se vai não é menos filho. O lar que se transforma não é menos casa. O amor que se amplia não é menos aquilo que nos define. Apenas se revela em formas que não cabem mais em uma única dimensão de cuidado. Ler aquilo foi como exalar o ar de uma manhã que não chega a ser fresca, mas que tem o tempero da verdade que não se aceita escassear. A avó escrevia de modo que a vida não fosse medida pela soma de gestos de proteção, mas pela qualidade de espaço que se oferece para que o outro caminhe sem sentir que o chão sob seus pés é uma armadilha. E ao ler cada linha, senti que a minha própria leitura do que significava ficar bem, ficar firme, ficar disposto a aceitar o tempo como sócio da memória, ganhava uma nova tonalidade. Não se tratava apenas de manter o que ainda existia, mas de deixar que o que não existe mais possa continuar a existir, em outra linguagem, em outra direção. O baú fechou a partir de uma respiração sutil que pareceu sair dos dedos que o abriram. Coloquei a carta de volta no seu lugar, não com raiva, mas com a cerimonialidade de quem sabe que cada gesto pode mudar o tom de uma casa que mudou tanto quanto quem a habita. A partir dali, a percepção de que o tempo é o verdadeiro mordomo da casa. Ele não escolhe obedecer às pessoas. Ele impõe regras que ninguém pode violar sem que o equilíbrio se desmonte. Tornou-se mais clara. O cuidado não deveria ser uma captura de alguém para manter viva uma presença. Deveria ser uma promessa de que, mesmo na distância, a casa pode continuar a abrigar sem sufocar, que o lar não é uma malha para prender corpos, mas uma ponte que permite que as escolhas de cada um encontrem repouso sem medo de perder o que já foi amado. O que encontrei, porém, não veio apenas em forma de palavras. Havia ali, enfiado entre as margens de uma carta antiga, um pequeno diagrama dobrado de forma quase invisível, uma espécie de mapa emocional feito por mãos que já não tremiam quando escreviam, mas que ainda sabiam onde tocar para alcançar o que realmente importava. Nele, a avó esboçava, com traços simples, um método de convivência que não se despede daquilo que uma vez nos uniu, mas que reconhece que o tempo pode exigir distâncias. Quem fica, fica para aprender a transformar o tempo em abrigo. Quem parte, leva consigo o vazio que a casa não pode preencher, mas que o amor pode transformar em silêncio que ensina. Não era uma regra de convivência entre dois pilares. Era a pintura de uma casa capaz de respirar entre duas luzes, entre dois mundos, entre duas formas de cuidar que não precisam se tocar o tempo inteiro para que o cuidado tenha razão de existir. Fechei o baú com a delicadeza de quem guarda uma velhinha promessa. O testamento, nesse novo entender, pareceu ganhar uma camada de suavidade que não tinha antes. Não apenas uma fronteira para separar o que era de quem ficou do que era de quem partiu, mas um espaço mínimo onde ambos podem, de fato, coexistir sem ferir a outra presença que o tempo insiste em trazer. A casa, como se agradecesse pela nova leitura, pareceu exalar um sopro leve, quase resignado, mas cheio de dignidade. A vida não precisa ser governada pelo corpo que habita primeiro o mesmo espaço, mas pela memória que, mesmo quando a distância aumenta, consegue manter o espírito que fez daquela casa um lar. À tarde, a respiração da casa ficou mais lenta, como se o peso das escolhas tivesse sido distribuído entre várias paredes, que por um instante entenderam que não precisam de uma só presença para existir. A advogada já tinha ido.
O seguro havia sido ajustado, e o que restava era, mais uma vez, a tarefa de seguir vivendo com o cuidado como uma prática que não se esgota quando alguém decide partir. O meu filho, se é que ainda existe, não voltou para a porta. Não precisava de uma cena dramática para provar que o mundo dele, de alguma forma, permaneceu talvez longe, mas não ausente. Eu, por minha vez, senti pela primeira vez desde que tudo começou que o verdadeiro peso não era o de manter a casa inteira, mas de manter a possibilidade de escolher entre guardar ou ensinar a deixar ir sem rancor, sem culpa, sem a repetição de um velho grito. O dia terminou sem buzinas a anunciar visita, sem cartas que prometessem ou ameaçassem. O que ficou comigo foi a certeza de que o cuidado que se oferece ao próximo não é uma mercadoria a ser negociada, nem uma prerrogativa de quem está vivo ao lado. É, antes de tudo, um modo de entender que cada pessoa carrega dentro de si uma geografia de escolhas que não podem ser forçadas a caber em uma única rota. E mesmo que eu continue a ouvir o som do tempo desfiando as horas pela casa, o tic-tac do relógio antigo, a respiração das tábuas, o sussurro da chuva nas telhas, aprendi a ouvir de outra maneira. O cuidado é a escuta da distância como forma de proximidade. É saber que o lar pode existir, ainda que alguém não esteja ali para dizer que fica. Quando a noite chegou, sentei-me diante do testamento mais uma vez. Não para o recomeçar de uma batalha, mas para confirmar que a vida pode seguir com menos peso nos ombros e mais leveza no dentro. A linha que antes parecia ser uma fronteira invisível, agora se apresentava como uma margem onde a dignidade de cada pessoa respira sem sufocar a outra. E na penumbra que se forma ao redor da vela, ouvi, pela primeira vez, uma voz que não era a minha, nem a de um filho que resolveu partir, mas a da casa que, de tanto aprender com quem ficou, ensinava a ficar sem se tornar prisão. Cuidado é escolha que se repete, é tempo que se estende, é memória que, ao invés de nos prender, nos oferece espaço para continuar a viver com o que realmente importa.